Olá, pessoal! Nesta aula, a gente vai ver um pouco mais sobre o segundo reinado. Nas aulas anteriores, vimos alguns acontecimentos históricos que contribuíram para que ele chegasse ao auge, como nós vamos ver aqui. Como, por exemplo, o primeiro reinado, os acontecimentos históricos que deram-se naquele período, o período regencial. Então, neste momento, a gente vai ver como de fato se estruturou o segundo reinado. Figuras importantes como Dom Pedro II não surgem do nada e para o nada. Elas representam um momento em que a sociedade está organizada daquela maneira. Então, antes mesmo do nosso país tornar-se uma república como nós conhecemos hoje, ele teve toda uma contextualização e uma organização política, administrativa, e é isso que a gente vai ver aqui, ok? Então, se hoje a gente vê figuras como Dom Pedro II tão em voga, tão na mídia, por N acontecimentos, é porque ele teve uma representatividade num dado momento de nossa história. Então, vamos encerrar nesta aula sobre o segundo reinado, o que ele foi de fato, já que nas aulas anteriores a gente falou muito mais sobre os antecedentes históricos, sobre o que ocasionou esse momento, o que propiciou para que esse momento fosse possível. Vamos lá? Então, vejam só. Se a gente falar sobre contextos e fases do segundo reinado, aqui a gente tem a imagem de Dom Pedro II, quando a gente terminou na aula anterior, quando se dá ou quando acontece o golpe da maioridade, que eu expliquei aqui para vocês, só recapitulando, que na verdade é chamado de golpe da maioridade esse acontecimento, porque Dom Pedro II não tinha ainda idade para governar. Então, essa falta de idade, obviamente, de experiência, levou com que o seu pai, Dom Pedro I, organizasse ou alterasse a Constituição através de um ato adicional que levaria para que, enquanto ele não pudesse chegar ao poder, outras pessoas fossem responsáveis para conduzir o império até ele ter essa possibilidade. Mas o que é que acontece? O país ele viveu momentos de muita instabilidade, muitas revoltas internas que ameaçavam essa estrutura geográfica, essa estrutura política que nós conhecemos. Então, foi pensado pelas pessoas que estavam naquele momento cuidando do império, foi pensado que se a gente, sobretudo, a gente vai ver mais à frente, as pessoas do Partido Liberal, se a gente pega o país e entrega a ela a um soberano, centraliza numa pessoa só, vai ser muito melhor, porque as províncias vão se sentir representadas, vai ser um soberano genuinamente brasileiro, porque Dom Pedro II nasce aqui, ele é o primeiro e único governante, o imperador, que é brasileiro, porque o Dom Pedro I ele vem ao Brasil em 1808 com a sua família, mas ele não nasce aqui, ele vem de Portugal, junto com o seu pai, Dom João VI. Mas aí o que é que acontece? Quando ele foi embora em 1831, Dom Pedro II só tinha 5 aninhos, então ele não tinha condição de governar um império. E essa mudança, até ele chegar aos 18 anos, que seria a idade que ele teria, segundo a Constituição, a possibilidade de emergir ao poder, isso já estava ficando quase que uma chegada que não chegava nunca. Então, as pessoas, os partidos começaram a articular e pensar, sobretudo o Partido Liberal, o que fazer para estabilizar ou dar ordem a essa colônia, ao império, a acabar com essas revoltas nas províncias. E uma das alternativas
vista, sobretudo pelos liberais, foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir o trono e, consequentemente, além dos liberais poderem recuperar o poder que estava na mão dos conservadores, eles também tinham a visão de que, centralizando o poder nas mãos de uma pessoa, as províncias sentiriam-se mais representadas. Então, o Segundo Império ou Segundo Reinado no Brasil já começa assim, com um golpe, que é a antecipação da maioridade de Dom Pedro II ao poder. Aqui está, gente, nessa imagem, vocês podem observar a declaração da maioridade de Dom Pedro II. Então, ela é assinada e passa a valer em 1840, por isso que a gente diz que o segundo reinado vai de 1840 até 1889, é um dos reinados mais longos, né? O reinado mais longo que se tem durante esse período, e ele é bastante representativo para um momento de que a gente chama de estabilidade nas províncias aqui do Brasil. Então, como é que se consolida? A consolidação a gente pode dizer assim, de 1840 até 1850, é quando Dom Pedro II estabelece a seu modo sobre o país o controle sobre a política, sobre as províncias rebeldes. Vale salientar, pessoal, que nesse período ele não vai assim 14 anos governar. Tem um ministério da maioridade, que são pessoas que são responsáveis por dar apoio político, mentoria mesmo, ou seja, aconselhamento sobre como ele deveria agir. E isso contribuiu para que ele pudesse ir amadurecendo, já que ele era muito jovem. Observe, em 1840 ele tinha 14 anos, 10 anos depois ele tinha 24. Então ele era relativamente muito jovem quando assumiu o poder o império, o seu império. E isso foi totalmente necessário para que ele criasse um estilo próprio de governança, ele ter esses aconselhamentos que teve ao longo do percurso. Então, quando é o auge, né, quando aqui está totalmente institucionalizado seu governo, que a gente pode dizer, de 1850 até 1865, o poder do imperador era amplo, a gente pode justificar, sua posição estava consolidada, ele tinha um total controle sobre os poderes políticos, os partidos políticos da época. Quando se tinha alguma divergência entre os partidos ou algum ministério que ia de encontro à sua autoridade, ele ia lá e retirava. Então, por mais que parecesse uma democracia parlamentarista, o poder moderador que ele ainda controlava, mesmo tendo sido extinto lá atrás, o poder moderador, ou seja, o poder centralizado nas suas mãos, ainda era muito forte. Pela charge aí você já consegue observar, né? Era uma das críticas ao seu governo, essa forma, esse modo de controle ou de fazer com que as suas ordens, os seus interesses fossem respeitados tal qual ou acolhidos tal qual eles queriam. Então isso é uma característica importante para a gente observar sobre o governo de Dom Pedro II. Nessa imagem aqui vocês já podem ver ele em 1887 e demonstra o quê? Um homem desolado, um homem que está pensando sobre alguma questão, mas que não nos mostra um ar de seriedade, né? Em algo que
está acontecendo ou na situação pela qual ele passa. Por isso que a gente diz que ou ela representa bem o declínio do seu império. O declínio começa ali por volta de 1865 e finaliza em 1889, quando se dá a proclamação da República. Então surgem algumas contestações do governo imperial e essas contestações aliadas a problemas internos, problemas econômicos, problemas externos acarretaram o fim do Segundo Império. Então, como era a política no Segundo Reinado, né? Já que isso foi um dos agravantes que contribuíram para o final dele. A política no Segundo Reinado, pessoal, ela tinha como característica muito forte a atuação de dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E eles iam entre si brigando ou disputando-se e revezando-se os principais cargos dentro dessa administração. Então, eles se formaram, mas já vinham há um tempo. Eram conhecidos durante o período regencial como Partido Conservador e Partido Liberal, porque apesar deles se consolidarem durante o Segundo Reinado, mas eles já vêm no período imperial aparentando-se ou aparentando seu domínio sobre a política brasileira. Então é importante a gente entender porque isso é a base da organização política do Império Brasileiro nessa segunda fase. Então, a economia também foi outro fator que contribuiu para a queda, né, desse império. Então, a gente destaca durante esse período a produção cafeeira, ou seja, o café no Brasil, pessoal, é um produto que vocês podem observar aí na imagem, que rendia exportações e, consequentemente, movimentava a economia durante o Segundo Reinado. Então, aquela região ali do Vale do Paraíba, do Oeste e da Zona da Mata Mineira, eles foram importantes para modificar esse cenário político e movimentar a economia durante o Segundo Império. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esses fazendeiros, donos desses cafezais, eles tinham interesses que queriam que fossem correspondidos. Então, a partir de quando a economia não vai indo bem, vai afetando diretamente os interesses dos produtores, eles começam também a ficar insatisfeitos com alguns posicionamentos do governo imperial. Outro ponto que culminou, contribuiu para esse agravamento nas relações diplomáticas dentro do Segundo Reinado é o fim da escravidão no Brasil. Então, foi durante o Segundo Reinado que isso aconteceu. Isso aconteceu depois de muito ser adiado. Então, todas aquelas leis que a gente aprende, como Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, tudo isso aí, pessoal, foi diminuindo ou foi atrasando para que essa abolição acontecesse, porque já era nesse momento inadmissível ter seres humanos na condição de escravizados. Então, quando a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, que estava então como princesa regente nesse momento, já que o pai tinha saído de viagem, quando ela assina, é porque a situação já não tinha outra colocação, não é porque ela foi boazinha, salvadora, não, é porque a condição econômica, a condição da política externa levou a isso. E isso foi um dos pontos que também acarretaram com insatisfação desses fazendeiros, produtores de café, entre outros, e que culminou também com o agravamento dessas relações internas e, consequentemente, o fim do Segundo Reinado.
Outro ponto que eu acho que é o que finaliza de fato é essa animosidade. O que é animosidade? Essa dificuldade de diálogo entre os diversos grupos que sustentavam o reinado. Foi a Guerra do Paraguai. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Ela foi um acontecimento que uniu, de certa forma, Argentina, Uruguai e Brasil, na chamada Tríplice Aliança, para lutar contra o Paraguai. E através de que se deu esse embate? Através dos interesses naquela região ali. Então, os interesses políticos, administrativos, ocasionou um conflito entre esses países e o Paraguai, e eles se enfrentaram, e o Brasil, com o apoio dessa aliança e tendo esse interesse de dominar aquela região, sai vencedor. Mas isso enfraqueceu também o segundo reinado. Por quê? Porque o exército que vai ajudar para conquistar esse território, para garantir a vitória brasileira, é o mesmo exército que volta em 1869 com ideias ou com interesses de também participar da política. Então, observem que o fim do segundo reinado, ele acontece por uma série de fatores. A gente não pode dizer que apenas um contribuiu para o seu desleixo ou seu desfecho. Foram uma série. E por último a gente pontua a Guerra do Paraguai. Mesmo o Brasil saindo vitorioso, mas o alto custo com a guerra, já que vinha uma economia fragilizada, a participação que o exército reivindicava, tudo isso contribuiu para o fim da monarquia, né? O fim desse segundo reinado aqui. Nessa imagem aí que eu coloquei, vocês podem observar o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um dos líderes que ajudou a derrubar essa organização política que vinha lá de 1840, com essa chegada de Dom Pedro II. Então, o que é o fim da monarquia no Brasil? É quando a família real brasileira é convidada a se retirar do país para que uma nova ordem política fosse instituída. Essa nova ordem política teve também, por ironia do destino, que ser estabelecida através de um golpe. Parece que essa questão de golpe na história do nosso país é algo bastante recorrente. Então, vocês podem observar que nós nos institucionalizamos lá desde o primeiro império com golpes e de golpes em golpes fomos construindo essa nossa frágil democracia. Então, em 15 de novembro de 1889, é instituída uma nova organização, tendo como principais grupos a liderarem o exército, a elite política que já vinha insatisfeita com a sua falta de autonomia ou de mando. Então, a partir da queda, ou seja, da expulsão da família real, né, do Brasil, essa nova ordem política que nós conhecemos hoje é instituída. Então, pessoal, o que é que a gente pode retirar de todo esse assunto que vimos falando? Na história do nosso país, é importante compreendermos que o curso todo anterior, durante e depois, é influenciado, é influenciável e contribui para que nós entendamos como nos constituímos enquanto povo, enquanto nação. O Brasil, ele não se deu assim como coisa em curso.
desde a chegada lá dos primeiros povos europeus e a tomada do território que pertencia aos povos nativos, a nossa história vai sendo ou passando por transformações que vão acarretar, consequentemente, uma modificação e um direcionamento para o que nós temos hoje. Então, o que nós entendemos hoje como nação, como povo, como organização política administrativa, se deve e muito a todas essas transformações que vêm de muito sendo feita. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a história do Segundo Reinado, a importância de Dom Pedro II para a consolidação desse movimento, de como ele contribuiu com a sua política externa e as transformações que ocorreram durante o século XIX aqui e, consequentemente, como isso foi chegando ao fim para que hoje nós vivêssemos sob uma república federativa, ok? Então, até a próxima aula.